Imaginássemos que uma garotinha de apenas 6 anos de idade estava grávida. Para você, certamente parece algo impossível, não é? Veja o que aconteceu com ela assim que descobriram tudo. Já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Quando decidimos se vamos comer muito ou pouco, sabemos que isso irá afetar diretamente nosso emagrecimento ou não. Ou, se optamos por beber pouca água, lá na frente será nossa responsabilidade se iremos desenvolver algum problema renal ou acabar desidratados, não é mesmo? Geralmente está nas nossas mãos a maioria das coisas que nos acontecem em relação à nossa saúde. Porém, em alguns casos, como no que conheceremos hoje, não é bem assim. A pequena Rosie Olga Blessing era uma garotinha muito apegada à mãe, carinhosa e que sempre a ajudava no que podia. Porém, apesar de ser uma criança meiga e aparentemente inocente, com apenas 6 anos de idade, todos acreditaram que ela estava grávida. Isso mesmo, você não escutou errado. Foi inevitável para muitos não acreditar nisso, já que a barriga da menininha estava tão grande quanto a de uma mulher gestante. Olga, sua mãe Vestine e seu pai moravam em um pequeno vilarejo na África. As estruturas das casas não são muito boas, quase não tem saneamento básico. O lugar é extremamente pobre, chegando até mesmo a muitas das vezes não terem o que comer. Infelizmente, no ano de 2019, algo ainda pior que a fome aconteceria para essa família. Tudo começou quando a garotinha começou a sentir uma grande dor no estômago. Como seus pais tinham pouca condição financeira, levaram a garotinha a um centro médico gratuito para ver se algum médico descobria o que ela tinha ou passava algum medicamento que aliviasse seu tormento. O médico que atendeu a pequena Olga informou que acreditava que ela estava com febre tifoide, que é uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Salmonella typhi e transmitida por alimentos e água contaminados. Foi receitado para a garotinha alguns medicamentos que, segundo o doutor, dariam jeito. A dor melhorou por um tempo, mas algo pior começou a acontecer com ela à medida que os dias, semanas e meses iam passando. A menina começou a apresentar uma expansão de seu estômago, que consequentemente fez sua barriga também crescer. Os pais de Olga começaram a achar aquilo tudo muito estranho e ficaram sem acreditar no que estavam vindo acontecer com a menina pouco a pouco. Eles tentavam ao máximo fazer com que ela continuasse vivendo normalmente, como, por exemplo, a mandando para a escola. Porém, a escola era um dos lugares que ela mais sofria pelo que estava acontecendo com ela. Todos nós sabemos que muitas das vezes crianças falam coisas sem pensar e sem ter real noção de como isso afeta os outros. Infelizmente, era assim que agiam com a pequena Olga. Eles perguntavam se a menina estava carregando um bebê ou em como ela parecia um balão. Comentários maldosos como esses foram pouco a pouco deixando a garotinha mais triste, até que chegou o dia em que ela pediu para não ir mais para a escola. Muitas pessoas acreditavam que ela estava grávida. Não eram somente as crianças, mas os pais das crianças quando a viam, e inclusive alguns vizinhos do vilarejo em que moravam. Vestine não acreditava que sua pequena Olga estivesse gestando um bebê, mesmo com a pouca educação que recebia, sabia que aquilo era raro, mas não impossível de acontecer. Porém, a menina estava o tempo todo sob sua proteção, então não havia como alguém ter se aproximado dela dessa forma. Olga já não ia mais para a escola, pois sua mãe entendia como as crianças e pessoas estavam sendo cruéis com sua filha. Junto a isso, um tempo depois a menina não começou a apresentar somente a expansão da barriga, mas a sentir mais dor do que o de costume. A mulher começou a ficar muito preocupada com o que aconteceria com a pequena e depois de alguns dias de espera, conseguiu vaga em um hospital da cidade. Assim que o médico viu a menina, se espantou com o estado no qual ela se encontrava. Inclusive, chamou a atenção de Vestine em não ter procurado ajuda médica antes. No mesmo instante, ele prontamente pediu para que os enfermeiros fizessem os mais diversos exames e testes. Algumas horas depois, com o exame em mãos, o médico já excluiu a suposição que
todos os estranhos estavam tendo de que ela estava grávida. Ele disse que aquela era uma reação adversa que ocorreu após o uso dos medicamentos para tratar da febre tifoide. O doutor achou melhor que Olga ficasse hospitalizada. Ela ficou lá por cerca de um mês e fez uso de vários medicamentos para controlar, inclusive, a grande dor que sentia. O que aconteceria dali pra frente com a menina? Será que ela melhoraria? Passado algumas semanas de tratamento intensivo, os médicos deram uma notícia muito triste que abalaria a vida de Olga e sua família. Foi diagnosticado que a garotinha possuía um grave problema nas válvulas cardíacas. Na função normal de nosso corpo, estas válvulas abrem e fecham durante a respiração. Porém, com a pequena Olga era diferente. No seu caso, as válvulas estavam sempre abertas e era exatamente isso que a fazia parecer estar grávida. A garotinha teve toda a sua vida mudada desde então. Ela não podia mais brincar com as crianças do vilarejo, pois sua mãe tinha muito medo que ela se machucasse. Além disso, quando anoitecia, a dor da garotinha era ainda maior. Ela tinha que ficar andando dentro de casa a noite inteira, porque não conseguia descansar. Nós sabemos que uma noite mal dormida nos deixa em um estado péssimo no dia seguinte. Agora imagine viver com uma doença assim por meses, sem conseguir dormir direito. O caso da pequena Olga acabou se tornando conhecido por um canal chamado Afrimax. E ao entrevistar Investine, ela contou que algumas vezes o estômago e as pernas de sua filha ficam mais inchadas do que geralmente são, e elas têm que correr para a clínica médica. Além disso, geralmente ela toma medicamentos de forma consciente, e quando recebe infusão, quando está internada, o estômago permanece inchado e as pernas diminuem de tamanho. A mãe de Olga contou de modo muito triste para o Afrimax que seu marido as abandonou ao ver que a condição de sua filha ficou ainda pior com o passar do tempo. Era ele quem arcava com os custos. O homem acordou um dia dizendo que iria trabalhar e nunca mais voltou para casa. A mulher ainda contou que o médico que cuidava de sua filha, ao ver que seu estado começou a ficar muito grave, informou que Olga só conseguiria ajuda no exterior. No entanto, a mulher não tinha dinheiro suficiente para arcar com as despesas da consulta e da internação. Ao contar tudo isso, era nítido o semblante triste que ela carregava. Não demorou muito para que ela não conseguisse segurar as lágrimas. Mas ela não deixou que somente seus olhos falassem por ela. Aquela mulher pediu socorro. Ela pediu para que as pessoas que simpatizassem com a história pudessem ajudar sua filhinha a voltar ao normal e levar uma vida comum como qualquer criança de 6 anos de idade. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo se comoveram com o caso e recorreram a alguns meios para que conseguissem levar a menina ao exterior para o tratamento médico. Muitos compartilharam em suas redes sociais e criaram uma página para doações para quem quisesse ajudar. Não demorou muito para que o vídeo de Olga, após alguns dias no YouTube, fosse visto por milhares de pessoas e em pouquíssimo tempo chegasse a 1,3 milhões de dólares arrecadados para o seu tratamento. Vestine, ao saber como as pessoas foram tocadas pela história de sua filha, ficou muito emocionada. Seu marido a abandonou ao ver o estado de Olga, mas milhares de pessoas fizeram exatamente o contrário. Resolveram ajudar com o que puderam e mandaram mensagens de apoio para as duas. O poder que há em ajudar alguém ou fazer uma boa ação com o pouco que tem pode mudar vidas. E não estava sendo diferente com essa garotinha. A mãe viajou com Olga para o exterior, onde a menininha foi submetida à cirurgia. A pequena conseguiu se estabilizar alguns dias depois e já não havia mais barriga inchada ou dor, apenas um sorriso em seu rosto de que finalmente tudo estava bem. Dali a poucos dias, ela se recuperaria, voltaria a frequentar sua escola e a brincar com as outras crianças normalmente. Olga finalmente teria a qualidade de vida de uma criança da sua idade, graças ao amor do próximo das pessoas. Olga sofreu muito durante um tempo de sua infância e, infelizmente, aconteceu o mesmo com uma garotinha que reclamou de dor na garganta e meses depois a mãe recebeu uma triste notícia. Para conferir, é só clicar no vídeo que